Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: grande é a colheita para quem semeia amor, por meio das boas novas do reino de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós lemos a palavra de Deus, existe demais o exemplo da lei da semeadura. Então, tudo aquilo que nós plantarmos, de alguma forma nós vamos colher. Eu posso escolher o que eu posso plantar, mas eu não vou escolher o que eu vou colher. Então, exatamente aquilo que eu plantar vai ser o resultado final da minha vida. E se eu te perguntasse, o que você tem plantado? Como estão os teus sentimentos, a tua consciência, a tua mente? Como está o teu coração nesse momento? Você está se sentindo amado? Está se sentindo com esperança? Sente que existe um futuro, uma eternidade? Que existe alguma boa razão de viver ou já está tudo perdido? Sente que ainda tem solução ou já acabou? O nosso coração, ele fala demais sobre aquilo que Deus coloca dentro dos nossos pensamentos. E eu não posso pensar em Deus se eu não conheço Deus, se eu não acredito em Deus. A minha esperança não está nas coisas, não está nos acontecimentos. A minha esperança está no Senhor, na Sua palavra e na confiança que eu deposito nele. Porque eu enxergo na minha vida algo diferente. Então, quanto mais nós plantamos sobre a palavra de Deus, mais nós colhemos o quê? Os frutos do Espírito Santo. Amor, bondade, esperança, humildade, autocontrole. São coisas que nós não temos por nós mesmos. Tudo isso depende da presença do Espírito Santo. Só que nós não sabemos disso. Maior ainda se torna essa colheita quando nós anunciamos a mensagem de Deus a outras pessoas. Porque é assim que nós passamos preparando o terreno para que Jesus ele possa chegar e transformar a vida dessa pessoa. Se a gente vai lá em Lucas 10, versículo 1 a 4, a palavra do Senhor lá diz assim: depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para a cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão! Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Então, Lucas ele está relatando aquilo que Jesus disse e as intenções dele. O que ele fez aqui? Primeiro, ele tinha mandado os 12 para fazer a mesma missão de anunciar as boas novas do reino de Deus. Agora ele foi lá e escolheu mais 72 pessoas. E nessas 72 pessoas ele dividiu em pares. Então ele mandou 36 grupos de pessoas. E essas pessoas elas iam fazer o quê? E por que Deus escolhia de 2 em 2? Que coisa esquisita. A palavra fala que para uma coisa ser justificada, ou para que uma acusação ela pudesse ser feita, ou para que aquilo pudesse ser verdade, precisava de 2 pessoas. É por isso que ele fala: aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Então Deus ele costuma combinar as coisas em pares. Primeiro, fica difícil mais de corromper, porque esses 2 estão com o mesmo objetivo, não tem como um buscar o interesse pessoal de si mesmo. Um fiscaliza o outro, um vê se a mensagem que o outro está pregando está correta.
Porque é muito mais difícil duas pessoas mentirem ao mesmo tempo, ao menos que as duas estejam corrompidas. Senão vai ter uma discordância. E é por isso que quando a gente coloca duas pessoas sem Deus, essas pessoas elas costumam ficar discordando. Porque quem traz a unidade é Jesus. Todo relacionamento sem Jesus, seja lá para que ele for, para qualquer fim ou propósito, se ele não for o elo, se ele não for o centro, se essas pessoas elas não tiverem sabedoria, uma vai começar a buscar o interesse pessoal de cada uma. O que vai acontecer? Vai rachar no meio. Quando o interesse é comum, nossa, eu te amo, vem aqui, gostosinho, isso. Quando não é interesse comum, não vale nada, é sem vergonha, é tóxico, é não sei o quê. E é assim que a gente vive. A ausência de Deus dentro do nosso coração, ela provoca divisões na nossa vida, discussões, briga, desentendimento, porque nós não temos frutos. Nós não temos o Espírito Santo para trazer unidade. Então, a palavra diz: depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Então, qual era a missão dessas pessoas? Eles iam antes de Jesus às cidades aonde Jesus ia visitar, onde Jesus ia passar para fazer os milagres, os prodígios, para ensinar a palavra. E por que essas pessoas elas foram antes? Porque elas foram anunciar as boas novas do reino de Deus, preparar o povo ao arrependimento, para que eles pudessem ver o que estava acontecendo e entender que aquilo eram as profecias de Deus. Então eles foram antes curando, expulsando os demônios. Eles foram antes anunciando a mensagem de Deus. Não tem como Jesus ser conhecido se eles não anunciarem a mensagem de Deus. E olha a importância dos milagres naquela época. Naquela época era importante. Porque você imagina se alguém chegasse, duas pessoas que você nunca viu na vida, chegassem contando uma história. Olha, o reino de Deus está vindo, vocês precisam se arrepender. Ah, é? Como assim está vindo? Não, está vindo, não sei o quê. Ó, dá uma olhada, esse rapaz ele era cego e ele não é mais. O que você está sentindo? Ah, estou sentindo isso. E o Espírito Santo curando e as coisas sendo feitas através do poder de Deus. E aí? Você acha que aquelas pessoas elas iam acreditar naquela mensagem ou não? Ficaria muito mais fácil. E ainda falou, se você for em algum lugar e eles não aceitarem essa mensagem, você sacode a poeira do pé e larga para trás. Esquece essa cidade, esquece esse lugar. Nós estaremos aonde nós fomos bem recebidos. Então Jesus, ele enviava essas pessoas para trazer a esperança antes dele chegar, para que elas pudessem ver aquilo que elas já estavam sentindo e presenciando e testemunhando. Agora, hoje, quando nós vamos anunciar o Evangelho, qual é o milagre que a gente pode apresentar para essas pessoas? A nossa vida. A nossa vida é um instrumento de transformação. Porque muitas pessoas conheciam o nosso passado e elas estão vendo um presente totalmente diferente. Então nós chegamos antes para anunciar as boas novas do reino de Deus. Quando eu dou uma Bíblia para uma pessoa, eu estou dizendo, olha, Jesus ele vai entrar na tua casa a partir do momento que você abrir esse livro e começar a ler. Porque uma Bíblia é um livro, como um livro qualquer, mas quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler, ele é o poder de Deus. É ele quem faz a minha fé, é ele quem evoca o Espírito Santo, é ele quem muda o meu coração. É através dela que tudo começa. Se você acha que a tua vida precisa mudar, não é frequentando a igreja, porque a igreja é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Você achar que a igreja vai te salvar é você viver de esmola. É esmola, aquilo ali é esmola. Porque o tempo de exposição da palavra de Deus é muito pouco. Você pode entrar ali dentro, sentir o derramamento do Espírito Santo. Mas Deus não quer uma vida de derramamento. Ele quer que você seja cheio do Espírito. Como que você pode servir a Deus se você não consegue dar conta da sua própria vida? Como que você pode ter um testemunho, sendo que na hora de exaltar, você não exalta o Senhor, exalta a igreja, exalta as coisas da igreja? Eu acho isso a coisa mais curiosa do mundo. A única coisa que você vai fazer na igreja, diferente do que você fizer na tua casa, é pagar o dízimo, é pagar alguma coisa, porque de resto, não existe nada na igreja que não tenha na tua casa. Se você abrir a palavra de Deus, se você ouvir o louvor, se você evangelizar, se você ouvir o devocional, se você praticar aquilo que está na palavra,
não tem nada que a igreja possa te dar de diferente ou a mais, a não ser tirar algo de você. Ela vai tirar algo de você. E não é à toa que tantos se decepcionam, que tanto tem que pegar e fazer uma seleção. Não, porque existem pessoas assim, mas existem assado. Dentro da palavra de Deus só existe uma pessoa. Quando você abre a Bíblia, só tem um tipo de espírito, só tem um tipo de comportamento, só tem um tipo de mudança, que não deixa dúvida. Os frutos vêm realmente na nossa vida. Porque se eu tivesse conhecido a Cristo pela igreja, eu já teria saído no primeiro dia de lá. Porque ali o que eu vejo são pessoas buscando o amor nas pessoas, só buscando os seus interesses, buscando o marido, buscando o trabalho, buscando a recompensa, buscando alguma coisa por amor a Cristo. Será que alguém subiria em cima de um púlpito por amor a Cristo, para não pedir nada, para não cobrar nada, para falar, olha, eu vou trabalhar e o meu dinheiro eu vou colocar 100% para pagar a conta aqui do prédio, a conta e a luz, porque eu tenho uma vocação e um chamado e eu sinto que as pessoas precisam se arrepender. Você já viu alguém assim? Já viu alguém dando alguma coisa para alguém dentro da igreja ou só vê obras pedindo? Ai, vamos reformar. Ai, vamos fazer. Então as boas novas, elas não existem. As boas novas são eles mesmos. Ah, você é da igreja A, B ou C. Ah, a tua não presta. Ah, a tua não é boa. Nenhuma presta. É tudo seita. Você desculpa. É tudo seita. Quando você entendeu o conceito que se alguém se diz que a salvação é ele e não Jesus, é uma seita. Aquilo é falso profeta. E se você gosta ou não gosta, é o que a palavra ensina. Você pode não gostar do que eu falo, mas o que eu falo está na palavra. Então, já que você não gosta do que é palavra, tem alguma coisa errada com você e não comigo. O problema é que você escolheu mestres corrompidos. Você buscou o caminho que você achou que era o certo, não que Deus achou que era o certo. Você não soube interpretar os teus sentimentos. Porque não é normal um povo que vive uma vida inteira chorando. Porque depois que Jesus, ele entrou na minha vida, as minhas lágrimas, elas terminaram. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dura, acabou, já não tem mais, amanhã já chegou. Jesus já chegou na nossa vida. Então essas pessoas, elas foram de duas em duas anunciando as boas novas do reino de Deus. Antes de enviar eles, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, a necessidade é grande, mas tem poucas pessoas que querem pregar a mensagem de Deus. Tem poucas pessoas que querem fazer o trabalho que vocês estão fazendo. A necessidade é grande, mas poucos são os trabalhadores. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. E olha que coisa interessante. Nós estamos indo colher aquilo que nós plantamos? Não. Nós estamos indo colher aquilo que já está plantado, já está pronto. É só chegar e pegar. Então, quando nós encontramos uma pessoa que ela está com necessidade, e a necessidade vem da onde? De um espírito pobre. De um espírito que não conhece o Senhor, de uma alma machucada pelo mundo, pelo amor humano, pelas expectativas, pela frustração. Essa pessoa, quando ela recebe o Evangelho, ela sente o poder de Deus na vida dela, ela sente as boas novas. Você já olha no olhar dessa pessoa que uma gota de esperança caiu dentro de um lugar onde não existia nada. É como se uma pequena luz acendesse no lugar onde só tinha escuridão, onde já não tinha mais esperança. Então, o que eu tento formar de alguma forma, ou o que é o meu chamado, ou o que é aquilo que Deus coloca dentro do meu coração? Eu estou tentando formar pessoas para realizarem a colheita. Quando eu oro para Deus pedindo para que Ele converta as pessoas, é porque eu sei que se você se converter, você vai ajudar a colher, ou ajudar a semear as boas novas do reino de Deus. E isso vai ser cada vez mais para nós. Cada vez que nós ajudamos uma pessoa, vem mais para nós. Mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Então, quando nós oramos para que as pessoas elas se convertam e que elas se arrependam, que elas aceitem a mensagem, é mais um irmão que nós temos para ajudar a colher esses campos que eles já estão prontos. E o que acontece quando uma fruta amadurece ou quando uma plantação ela está pronta? Se passar muito tempo, aquilo estraga, aquilo apodrece. E uma pessoa sem Deus por muito tempo, ela apodrece, ela estraga.
ela perde a esperança, ela perde a vontade de viver, ela perde totalmente a característica que ela deveria ter. Então existe uma urgência aqui. E como eu sei que existe uma urgência? Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então Jesus ele deixa muito bem claro que o mundo ele está corrompido, que as pessoas elas vão tentar nos atacar e se a gente olhar uma ovelha e um lobo, o lobo vai comer a ovelha. Ele vai usar aquilo ali para alimento pessoal, ele não se importa que aquilo seja uma vida. E a ovelha ela não pode se defender. Então, sábio seria eu não entrar no meio desse covil, eu não entrar no meio desses lobos, eu não me colocar em situações de risco. E Jesus está dizendo, olha, vocês vão estar no meio deles, mas fique tranquilo, porque eu vou estar lá com vocês. Vocês não estão indo atrás desses lobos, ou vocês não estão indo atrás dessas pessoas porque vocês querem, mas porque eu pedi, porque eu mandei vocês irem. E olha como existe uma diferença entre a gente fazer aquilo que é a vontade de Deus. Vai existir risco, vai existir dificuldades, vai existir diversas coisas? Vão. Mas se Deus está comigo, já existe uma garantia de uma promessa, de uma colheita, de algo bom acontecer. E ele continua dizendo, não levem nem bolsa, nem sacola e nem sandálias. Aqui começa algo que às vezes nós não percebemos, que nós fazemos. Você imagina se você tivesse recebido esse chamado de Jesus. Quais seriam as suas preocupações? Eu não sei se eu vou saber falar. Não, escolhe outro aí que eu não sei falar. Deixa eu ver aqui, o que eu vou levar? Será que vai estar frio? Será que vai estar calor? Será que vai ter algum lugar para aproveitar? Engraçado que a pessoa vai fazer acampamento de igreja, ela leva até bola, achando que vai jogar bola, que vai ter uma piscina para ele aproveitar, que vai ter acampamento que tem sim, viu? Eles acham que o acampamento da igreja é colônia de férias, mas tem uns que fazem direito às coisas, onde você pode ter um retiro espiritual e não fazer as coisas do mundo em algum lugar. Então eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que ficar imaginando, como eu vou falar, como eu vou fazer, como eu vou ajudar, como que eu não sei, porque eu não tenho, porque... Cara, não pense, é a mesma coisa que nós falamos sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que eram essas coisas? Coisa de comer, coisa de beber, coisa de vestir. Então Jesus está dizendo, olha, não se preocupem com nada, porque eu vou prover essas coisas. Tudo que for necessário nessa viagem, vocês vão receber. E você acha que Jesus, ele também não diz a mesma coisa para nós? Tudo que for necessário nessa vida, vocês vão receber. Tudo que for necessário no chamado de vocês, no propósito de vocês, vocês vão receber. Então vocês não precisam ficar desesperados, nem tentando complementar, nem tentando fazer. Por que às vezes a gente pega esses joguinhos, que hoje é uma febre, um vício, que a pessoa perde tudo, esses tigrinhos da vida? Porque dá a impressão que Deus está demorando e que eu tenho que fazer alguma coisa e que aquilo que eu tenho é pouco, então eu preciso multiplicar, e no multiplicar você perde tudo. Não é melhor ter 100, que é teu, do que você querer ter 200 e ficar sem nada? Não tem muito sentido essa lógica. Sabe, às vezes a dificuldade que nós passamos é a dificuldade que está dentro do nosso coração mesmo. É a descrença que nós temos. É a descrença. Sabe, é o desconhecimento da palavra, é a imaginação, é as loucuras que a gente pensa. Isso não pode mais ficar dentro de nós. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Então olha a natureza do chamado de Deus. Primeiro, Jesus ele me chamou. Segundo, eu obedeci o meu chamado. Terceiro, vão ter outras pessoas junto comigo vivendo o mesmo chamado. Nós iremos no meio de pessoas que nem sempre essas pessoas elas vão nos receber bem, ok, sem problema, isso Jesus já disse. Eu não tenho que me preocupar com o que eu vou fazer, com o que eu vou falar, com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, com o que eu vou levar, isso é o de menos. O que você tiver que levar, você vai levar. O que não tiver, você não vai. Às vezes a gente para e pensa, puxa, devia ter trazido isso, eu esqueci. Você não esqueceu nada, você levou exatamente o que tinha que ser levado. Poxa, acabei de lavar o carro, começou a chover. Não, tinha que ser exatamente desse jeito. Para a gente começar a entender e aprender que as coisas não é do nosso tempo e nem do nosso jeito.
que existe um momento certo, que se você tivesse feito, aquilo não teria acontecido. E nós temos que, ao invés de reclamar, aprender. Ao invés de ficar se jogando no chão, gritando, se vitimizando, presta sempre também atenção em outra coisa, tá? Não parem para cumprimentar ninguém. Ah, eles eram mal educados? Não, eles estavam focados na missão. Eles não vão parar para ficar trocando conversa fora, jogando, falando da vida. Então, se eu sou um evangelizador, ou, entre aspas, se eu sou alguém que está tomado pelo Espírito Santo, eu não vou ficar parado ali tricotando. Aí o tempo, hein? Aí o Parmeira, hein? Aí o jogo, hein? Cara, isso é conversa que não leva ninguém a lugar nenhum. Eu vou ali falar do reino. Eu vou colocar os olhos em Jesus. Eu vou fazer aquilo que Jesus fala para mim fazer. Se a gente continuar lá em 2 Coríntios 9, versículos 6 a 8 e 10, a palavra do Senhor ela diz assim: lembrem-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boa obra. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está dando uma noção também sobre o plantio. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. A pergunta é: quanto você tem plantado ou quanto você tem anunciado as boas novas do reino de Deus? O quanto você tem praticado aquilo que você tem lido na palavra de Deus? O quanto você tem respeitado aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do teu coração? O quanto você tem feito a vontade de Deus e não a sua? O quanto você tem negado a si mesmo e carregado a sua cruz? A pergunta é: quanto você vai colher no final? Quanto de tempo você tem gasto no Senhor, pensando no reino de Deus, pensando na palavra de Deus, ouvindo louvores, ouvindo o devocional? Esses 30 minutos que a gente passa junto aqui todos os dias, você está semeando. Você pode ter uma certeza, isso vai ser colhido. Tem gente que reclama que é 30 minutos. Praticamente você vê uma pregação de uma igreja todo dia. Coisas que as pessoas iriam receber uma vez por semana, você recebe todo dia. Fora a palavra de Deus, fora os louvores e os momentos de evangelização e ajuda. Você acha que você tem semeado pouco ou tem semeado muito? Quanto menos você semeia, mais triste vai ficar o teu coração. Quanto mais você semeia, mais alegria você vai sentir, mais útil você vai sentir. Melhor vai ser a tua vida, melhor vai ser os teus sentimentos. E se eu falo melhor e você pensa em bens materiais, você precisa aumentar o teu lado espiritual, porque está faltando sabedoria. Porque não adianta nada você conquistar o mundo inteiro se você for perder a sua alma no final. E aqui ele entra num conceito que a igreja ela nunca prega, que é sobre a oferta, sobre o dinheiro, sobre a ajuda. Eu posso ajudar? Posso. Mas eu sou obrigado a ajudar? Existe um percentual que eu tenho que dizimar, 10%, ou da X, Y? Não existe. Existia para a tribo de Levi, que eram sacerdotes. Enquanto as outras 11 tribos eles receberam terras, a tribo de Levi, a obrigação dela era ser sacerdotes. Eles levavam a Arca da Aliança, eles ofereciam sacrifícios. E por isso, como eles não tinham tempo de trabalhar, como a tribo deles serviam o Senhor, as outras tribos ajudavam ele com o quê? Com alimento. E hoje eles surrupiaram a palavra e saem. Não, você está roubando da casa de Deus. Cara, quem acusa é o diabo. Eu não... Desculpa, eu, Gabriel, não conseguiria ficar pedindo dinheiro para os outros. Não consigo, você desculpa, tá? Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Então, se eu sinto que eu tenho que dar, eu dou. Se eu sinto que eu não tenho que dar, eu não dou. E é desse tamanho.
Não existe uma obrigação. Da mesma forma, se eu vejo uma pessoa, ela vem pedir alguma coisa para mim, eu olho a pessoa, tô vendo que a pessoa tá muito doida, eu não sou obrigado a dar. E se eu sentir que eu tenho que dar pra pessoa muito doida, eu dou. E é assim, eu tenho que resolver isso no meu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então o resultado daquilo que eu faço tem que ser um fruto do Espírito. Eu tenho que me sentir bem. Agora, adianta eu dar alguma coisa e ficar pensando, poxa, não devia ter dado, não devia ter feito. Não devia mesmo. Não devia mesmo. E é assim que nós temos que ter a relação com o nosso coração. Toda vez que você fizer algo contrariado, vai dar problema. Pega uma criança que não quer fazer alguma coisa e tenta puxar ela a fazer. Ela vai gritar, ela vai berrar, ela vai espernear, ela vai se jogar no chão. Então esse é o comportamento da contrariedade. O problema é, então eu tenho que fazer tudo aquilo que eu quero? Se Jesus estiver com você, sim, porque é o Espírito Santo que está te conduzindo. Se for o diabo que está com você, porque se você não estiver com Jesus, você está com o diabo, você para e procura sabedoria. Porque não adianta andar se a gente está andando no meio da escuridão. Depois não adianta reclamar que você tropeçou em alguma coisa porque você não podia ver. Não adianta generalizar que, todo lugar que eu olho eu não vejo nada. Você não vê, porque não tem luz. Então a gente quer problematizar as coisas achando que essa é a solução. E nós temos que perder o costume de generalizar as coisas quando nós falamos. Nossa, você nunca presta atenção em nada. Nossa, cara, o que agrega esse tipo de comentário? Essa vitimização, nossa, você não é importante. E as outras vezes que foi? Por acaso você também falou, nossa, você sempre me escuta? Ou não, você só sabe apontar os defeitos. O coração que ele é podre, ele fede. E tudo que ele oferece é fedor. E sai por onde? É pelas palavras, é pela boca. Uma alma doente você vê pelo olhar, você vê pelo comportamento, você vê pelas palavras, você vê pela necessidade, sabe? De querer criar um contexto. Cara, segue. Não tem tempo, não é para parar, nós não temos tempo. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boa obra. Por que Deus dá em abundância para a gente? Para que nós possamos usar para fazer a boa obra. Eu entrego Bíblia, praticamente todos os dias eu dou uma Bíblia para um, dou uma Bíblia para outro. Tem dia que eu dou mais de uma Bíblia, não falo isso por vaidade nem nada. Quem que paga essas Bíblias? Sou eu. Mas onde que vem o dinheiro? Vem do meu trabalho, que Deus me deu. E a forma que eu recompenso. Beleza, show de bola. Da mesma forma que você pode estar ajudando uma coisa ou ajudando outra coisa. Beleza, show de bola. Se você sente que é isso que você tem que fazer, faça. Você está ajudando a colher. Cada Bíblia que você dá, você está colhendo, porque você está levando Jesus para dentro de uma casa. Cada vez que você fica convidando os irmãozinhos para ir na igreja, você está pagando 10% do dízimo, é só isso. O pastor se alegra demais, porque não tem uma mensagem, não tem transformação, não tem nada, é só um convite. Não, vamos lá que você vai gostar. Tem músico bom, tem coisa boa. O que eu ofereço não tem nada, não tem vídeo, não tem imagem, não tem nada. Olha, tá aqui. Eu não tô te trazendo aqui, eu tô te dando alguma coisa. E principalmente pessoas que nunca nem me viram na vida. Nem sabem de onde que eu vim, nem para onde que eu vou. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Quem que dá a semente? O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Você vê que a gente ora todo dia agradecendo a palavra de Deus. Então Deus me deu a semente e Deus também deu o pão para mim comer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus está alimentando nós das duas formas que nós precisamos, na alma e no corpo. E Ele fará com que elas cresçam, porque também não adianta nada eu plantar se a semente não crescer. Então quem faz trazer os resultados e a satisfação para a nossa vida? É Jesus. E deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Então tudo aquilo que nós fazemos não fica infrutífero. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus retorna para a nossa vida, através da nossa generosidade. É minha? Não, é o Espírito Santo que influencia isso. Não existem pessoas boas, existem pessoas com Deus. Existem pessoas com Jesus. Existem pessoas que se arrependeram e se reconheceram pecadoras. Existem pessoas que estão semeando o amor. O resto você esquece. Ou você se relaciona com pessoas assim, ou você esquece.
Ah, mas então se eu ver uma pessoa que não é assim, eu vou anunciar a mensagem. Agora você entendeu o que nós fazemos? Nós encontramos as pessoas que estão perdidas, e nós sabemos que essas pessoas muitas vezes elas vão querer nos devorar, que elas vão falar mal, que elas não vão entender. E nós vamos anunciar a mensagem de Deus e tá tudo bem. E esse é o nosso chamado, porque enquanto nós estivermos fazendo isso, nós vamos sentir a alegria de Deus dentro do nosso coração, nós vamos sentir o cuidado de Deus, nós não precisamos nos preocupar, eu não preciso ficar dando chilique, eu não preciso ficar imaginando, Cara, se é Deus que está ali, é o Espírito Santo que capacita, eu estou preocupado com o quê? Poxa, eu podia estar preocupado se fosse o diabo governando a minha vida, porque eu sei que ele quer o mal, é o pai da mentira, ele vai me enganar e vai me iludir, mas se eu estou com Deus, não tem melhor lugar para a gente estar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ajudar a colher esses plantos, que eles estão prontos para serem colhidos, anunciar a mensagem de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, não viver essa vida de quaresma, de 40 dias, né, que são 45, e só 40 dias fazendo de conta que Deus existe e o resto do ano fazendo de conta que Ele não existe. Acabamos de passar um carnaval num país que 86% é cristão. Quem são aqueles que estão lá? Não são os 14%. Você vai me desculpar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem gente adorando Baal. Olha esses diabos, olha esses demônios, olha essas coisas. Isso é alegoria, isso é festa de povo, de um povo que se diz cristão. Sabe, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender. É só isso que eu falo, se arrependam. E eu não tenho dó de ninguém, porque eu sei que quando deita na cama, se não tomar o remédio, não dorme. Porque é uma alma perturbada. Então, ou a gente se arrepende, muda de vida, e muda o comportamento, e muda as nossas palavras, e muda o sentimento, e prova com frutos, e prova colhendo, prova desculpando, prova fazendo aquilo que Deus coloca dentro do coração, senão não tem jeito. Vai ser uma igreja cheia de pessoas vazias. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Algo me deu um aperto no peito, arrepiando minha pele e meu corpo. Dúvidas fazem sombra no meu rosto. Vejo a luz, mas não posso alcançá-la. Coisas chegam correndo até mim, ladrões querendo roubar minha paz. Palavras às vezes são como armas, na mesma boca destila ódio e amor. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem você desafiou. A cada momento um turbilhão de sentimentos, tudo muda, mas nada fica diferente. Andei perdendo as últimas batalhas, porém lutarei com Cristo até o final. Clamei, o Senhor enviou seus anjos, revestidos da armadura do cristão, trazendo na mão a espada do Espírito e na cabeça o capacete da salvação. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem você desafiou. Não tenho medo, mesmo que tudo acabe. Aquilo que cai no mar vai pro fundo, inerte. O corpo pode
minha alma no céu celebrará o triunfo. Mas minha alma no céu celebrará o triunfo. Mas minha alma no céu celebrará o triunfo. Então Golias começou a caminhar na direção de Davi, que correu rápido em sua direção para lutar contra ele. Enfiando a mão em sua sacola, pegou uma pedra e atirou em Golias com a funda. A pedra entrou bem no meio da sua testa e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu e ficou de pé sobre ele, tirou a espada dele e o matou, cortando sua cabeça. E assim Davi venceu Golias com apenas uma pedra. Você vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem você desafiou, o Deus a quem você desafiou.